E eu espero que esse tempo que nós vamos ter aqui seja um tempo de reflexão para você que está aqui, ou você que está ouvindo pela internet. É um texto que, aparentemente, sabe esses textos que a gente passa e a gente não para e não percebe algumas coisas na palavra? Se você é como eu, eu leio a Bíblia todos os dias há mais de 40 anos. Não sei quantas vezes eu li toda, mas eu leio sempre. E tento sempre mastigar um pouco, entender. Mas tem alguns textos que, quando a gente chega ali em Números, às vezes Levítico, e a gente passa assim bem rápido, e a gente não percebe algumas coisas. Aqueles que querem, que mastigam, vão extrair, porque a palavra ela é viva mesmo. E esse texto de Êxodo 31 é um desses, que se você for com muita pressa, você vai deixar passar uma coisa que é muito preciosa. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 31. O PowerPoint você pode deixar para depois, que é no final que a gente vai colocar. Êxodo 31, do versículo 1 ao versículo 7. Que diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda. Amém. Até os nomes são um pouco difíceis da gente falar, Se tem alguém grávida aqui, ou talvez esteja planejando ter um filho, está aí a sugestão, Se for um menino, pode ser Bezalel ou Aholiabe, Eu não conheço nenhum Bezalel. Será que tem aqui na plateia algum Bezalel? Não. Aholiabe? Também não. São nomes diferentes, mas esse texto ele me chamou muita atenção. Ele se repete em Êxodo 35, e aí depois vai contando o que aconteceu com Bezalel, com Aholiabe e com os outros artesãos. O tema da nossa reflexão hoje, e é uma mescla mesmo de uma reflexão, uma pequena reflexão e um testemunho, é artesãos do encontro. E para você entender esse texto, é legal se você tiver uma ideia panorâmica. Aliás, a Bíblia é muito bom se você puder entender o contexto. E não apenas ler para aplicar, para falar versículos soltos, Mas é importante que você, se possível, que você entenda um pouco o contexto, porque se você fizer isso, certamente você vai extrair mais verdades e a Bíblia vai se tornar ainda mais alguma coisa muito verdadeira para você, para a tua vida cotidiana. Então, quando a gente olha para esse texto, é importante a gente ter uma ideia assim, geral de onde nós estamos, historicamente. Porque o povo de Israel, e você deve conhecer, ele estava cativo no Egito. E depois de muitos anos, Deus ouviu o grito desse povo, porque eles eram escravos. E aí eles saem de lá, do Egito, e vão para Canaã, ou a terra da promessa. Esse trajeto, que poderia ser feito em algumas semanas, ele demorou 40 anos. Porque aquele povo, parecido comigo e com você, era um povo teimoso, era um povo que olhava para trás, era um povo que murmurava, parecido com você e comigo. Às vezes a gente olha para eles e diz, eles eram muito murmuradores, e é só a gente pegar um engarrafamento, eu não sei se aqui tem, no Rio tem muito, e em Dakar também, aqui tem ou não? Tem, amém? Então, algumas vezes, a gente, com coisas simples, a gente murmura,
nós estávamos lá em Tianguá, e eu preguei na noite de sexta-feira, durante o dia de sábado e na noite de sábado. Eu não vi muita gente murmurando, mas eu digo que eu saí do Senegal, mas o Senegal não sai de mim, porque lá dizem que isso não é comum. Na primeira noite faltou luz, não tinha energia, e aí fizemos o louvor e a pregação, eu fiz no gogó, e sem nenhuma energia. E aí eu pensei, no dia seguinte, preparamos o PowerPoint e tal, e aí tinha luz o dia inteiro. E na hora do culto, faltou energia de novo. E eu brinquei com eles e disse, gente, eu estou no Senegal, então fica tranquilo, porque lá no Senegal era assim, hoje, graças a Deus, não é tanto, mas falta muita energia. Então, de fato, muitas vezes nós somos murmuradores. No cotidiano, quando falta uma coisa que a gente tem sempre, ou quando um pneu fura, e etc. Mas quando a gente olha para eles, a gente diz assim, eles são muitos desses são murmuradores. Mas eu acho que nós, algumas vezes, somos como eles também. Então, Moisés teve que ter uma paciência enorme, porque Moisés foi esse líder que Deus estabeleceu para conduzir esse povo até a terra da promessa. E Moisés, como nós líderes, precisamos fazer sempre, para além das nossas atividades, para além daquilo que a gente faz, você que é líder, você que é pastor, você que é diácono, você que lidera um grupo pequeno, nós precisamos sempre estar buscando ao Senhor para nos dar direção. E Moisés fazia isso, mas ele fazia isso de uma forma muito particular. Por quê? Quando esse povo ia caminhando no deserto, mais de 1 milhão de pessoas, eles faziam tendas e acampavam. De tempos em tempos eles paravam, e Moisés fazia, longe deste grande acampamento, uma tenda chamada Tenda do Encontro. Moisés ia para lá buscar a Deus, pedir direção, talvez pedir paciência, diante de um povo tão difícil. Não poucas vezes, não só Moisés ia, mas algumas pessoas, alguns líderes, iam também para lá. E Deus então olha para essa situação, olha para essa sede de Moisés de encontrá-lo, e aí ele estabelece que agora não vai ser a tenda do encontro de Moisés apenas com ele, mas ele vai dar uma ordem para que uma tenda similar a essa, mas muito mais detalhada, essa tenda vai ser construída e vai viver dentro do acampamento. Não mais uma tenda longe, mas uma tenda dentro do acampamento. Deus vai estabelecer um lugar de encontro, não só para Moisés, mas para todo o povo. E para isso, ele vai dar alguns detalhes. Deus queria estabelecer essa tenda do encontro, que em algumas traduções a gente percebe com o nome de tabernáculo, e ele então vai escolher um homem chamado Bezalel, justamente para pilotar, justamente para coordenar, para fazer a tenda, o tabernáculo, para fazer desse lugar de encontro um lugar onde as pessoas entendessem que era ali onde eles iriam encontrar Deus. E é exatamente esse texto que nós lemos. Ele escolhe um homem chamado Bezalel. Enche esse homem do Espírito de Deus. Não são muitas vezes no Velho Testamento que você vai ver isso. A palavra Espírito Santo, por exemplo, ela só aparece em 2 textos no Velho Testamento, com essa expressão, Espírito Santo ou Santo Espírito. Porque normalmente no Velho Testamento nós vamos ver Espírito de Deus, como aqui, ou Espírito do Senhor. E não aparece mais do que 100 vezes, talvez menos de 90, 88, 89 vezes. Porque o Espírito Santo, que vai descer em Atos 2, ele é prometido. Mas no Antigo Testamento é de forma pontual. E Deus então escolhe esse homem, Bezalel, enche do seu Espírito, lembra? Deus Pai, Deus Filho,
Deus Espírito. Então, Bezalel é cheio do Espírito para então preparar esse tabernáculo, preparar essa tenda do encontro, preparar com detalhes, com o seu auxiliar Aholiabe e com outros artesãos, esse lugar para que o povo pudesse encontrá-lo. É sobre isso que eu queria falar contigo hoje. Artesãos do encontro. E eu quero dizer 3 coisas apenas. Primeiro, de alguma forma, eu e você somos um artesão. Pensar em habilidades, pensar em talentos, eu e você temos. Eu não sei o que você faz bem, mas tem gente que cozinha muito bem. Tem gente que dirige muito bem. Tem gente que opera muito bem, cirurgicamente falando. Tem gente que tem habilidade com as letras, com a literatura. Tem gente que canta muito bem. Tem gente que toca muito bem. Hoje, a nossa alma se encheu de louvores a Deus através desses que estão aqui. E as habilidades e talentos não são situações apenas para mim e para você que somos cristãos. É para todo mundo. Nós cristãos acreditamos que todo dom perfeito vem de cima, descendo do Pai das luzes, como diz Tiago. Mas além das nossas habilidades, minhas e tuas, nós temos também os dons espirituais. Que sim, os dons espirituais são ministrados apenas àqueles que recebem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E isso é uma escolha. Então, a primeira coisa que eu queria que você lembrasse e pensasse comigo é isso. Você tem alguma coisa que você faz bem. E você pode pensar pessoalmente, o que você faz bem? E não pensa só na questão profissional, porque não necessariamente o que você faz bem é profissional. Mas certamente tem alguma coisa que o teu marido, a tua mulher, diz: você faz muito bem isso. A gente pensa sempre em comida, né? E comida é sempre uma possibilidade mesmo. Nós comemos coisas tão gostosas lá em Tianguá. Como é que é o nome daquele peixe? Delícia? Que delícia! Eu não sei quem fez, mas que delícia. Comemos 2 vezes. E agora vou para o Rio, já sei o nome do restaurante onde tem o Delícia e eu vou tentar achar. E tem pessoas que cozinham muito bem. Eu cheguei agora à tarde na casa da Cleide e ela fez um bolo de milho. Que delícia! Não é o peixe não, é o bolo. Qual é a tua habilidade? O que você faz bem? E você que é cristão, você que tem o Espírito de Deus, qual é o teu dom? Você tem pelo menos um. Quais são os teus dons? Lembra disso. Isso é importante para a gente construir essa reflexão. Ponto 1. Eu e você, de alguma maneira, nós somos artesãos. Ponto 2. Aquilo que você faz, aquilo que eu faço, a minha habilidade, o meu talento, o meu dom espiritual me conecta às pessoas. Pensa nisso. O que você faz te conecta a alguém. Não importa o que você faz, mas, via de regra, o que você faz te conecta a alguém, a alguma pessoa. Se você, eu não sei, aqui tem Uber, aqui em Fortaleza. Então, se você é motorista de Uber, isso te conecta às pessoas. Se você é um professor, isso te conecta aos alunos e aos seus colegas. Se você é um músico, isso te conecta a outros músicos e àqueles que te escutam. E por aí vai. Pensa nisso. Eu penso, por exemplo, comigo. Eu sou médico ortopedista. Aliás, acho que foi a Dora que falou para o Hélio, se alguém se quebrar e tal, eu sei que o Hélio é clínico geral, médico de família, então eu passo o meu telefone para ele, porque se alguém se quebrar, ele pode pedir minha ajuda. Eu sou médico ortopedista e eu conecto com pessoas. Lá no Rio, eu trabalho em 13 hospitais. Então, sei lá, 60, 70 pessoas por semana, eu estou me conectando com pessoas diferentes cada semana, 50, 60, 70 pessoas. O que você faz? Pensa.
E pensa nas pessoas que você se conecta. Pode ser as mesmas pessoas, mas as nossas habilidades nos conectam às pessoas. Ponto 2. Ponto 3, e talvez o cerne da reflexão dessa noite. Quando nós, com aquilo que somos, com aquilo que temos, nos conectamos às pessoas, talvez seja essa a razão maior dessa expressão, artesãos do encontro. Pensa em Bezalel, esse homem que foi cheio do Espírito de Deus, não foi para pregar, não foi para cantar, não foi para tocar. Bezalel, Aholiabe e os outros artesãos começaram a trabalhar com ouro, com prata, com bronze, com madeira, com tecido, para preparar um lugar para que as pessoas pudessem encontrar Deus. Algumas vezes, a nossa visão de mundo espiritual está muito atrelado àquilo que a gente não vê. Não poucas vezes, nós achamos que vida espiritual tem a ver apenas com o sobrenatural. Lembre-se, o Natal que nós celebramos é o sobrenatural que invadiu a terra, que encarnou. O cristianismo não é a religião apenas para cima, mas é também para os lados. Nós que amamos a Jesus, nós que cantamos, Ele é o meu grande amigo, nele a gente pode confiar. Ele não está apenas no templo. Ele não está apenas nos nossos ajuntamentos solenes. Quando Deus estabelece esse homem, isso me chamou muita atenção, gente. Porque normalmente a gente pensa em alguém cheio do Espírito para ministrar, para partilhar, para fazer, por exemplo, como Barnabé, um homem cheio do Espírito de Deus, ou Estevão, um homem cheio de Deus, e que proclamou a verdade. Claro que é isso também, mas acredite, o que aconteceu com Bezalel, para talhar pedras, para fazer um lugar, para preparar um lugar, para que pessoas viessem encontrar o eterno. Coisas muito similares podem acontecer contigo e comigo, se tão somente nós acreditarmos que esse pode ser o nosso chamado. Artesão do encontro, eu acredito, é o nosso chamado. Eu e você, com aquilo que nós temos às mãos, com aquilo que a gente sabe fazer. Não apenas com os nossos talentos e habilidades, mas também com os dons espirituais que o Espírito ministrou a mim e a você. Talvez seja esse o nosso chamado, para usar aquilo que nós temos, para que outros encontrem. Porque você acha, talvez, que o encontro tem a ver com os nossos pastores. Talvez você ache que o encontro tem a ver com o missionário. Talvez você acredite que o encontro tem a ver com a música, com esses que são os nossos levitas. Não. Não só. Não só. Certamente, Deus tem em você um artesão. Um artesão que vai possibilitar encontros. Olha aqui para mim, por favor. Como foi que você se converteu? Como você decidiu que Jesus seria o teu amigo? Quando foi e como foi que você teve esse encontro? Esse encontro que te possibilitou viver hoje com Ele, com o eterno, através de Jesus. Quais foram as pessoas que interferiram? Foi uma música? Foi um folheto? Foi uma Bíblia? Antes de ir para o Senegal, eu estava em Linhares, no norte do Espírito Santo. E lá no Espírito Santo, em Linhares,
eu tinha... nós éramos poucos ortopedistas. E eu estava enganjado no reino de Deus. Aliás, eu estou tentando viver com o Senhor desde os meus 15 anos. E lá, eu vivi um momento bem especial profissionalmente. E num dia eu percebi um toque do Espírito de Deus para que eu desse Bíblia para todos os médicos da cidade. É uma cidade pequena, na época 130 mil habitantes, hoje talvez 160, 170. E eu fui na Unimed, onde eu era cooperado, e peguei lá a lista de todos os médicos da cidade, e foram um pouco mais de 100 médicos. E eu entendi que eu tinha que fazer isso. E fui lá e comprei Bíblias. Fui lá na livraria evangélica. Imagina a alegria daquela irmã, né? Porque quando eu falei para ela, Deus me tocou para eu comprar mais de 100 Bíblias. Ela disse, amém! No sentido mais completo da palavra. E aí eu comprei as Bíblias. E aí fiz uma dedicatória, claro, né? E botei lá. E dei para os meus colegas. As repercussões foram as mais diversas. E aqui não está isso em pauta. Mas aquilo que aconteceu para aqueles colegas, eu não sei onde isso vai dar, mas eu tive, e eu não posso expressar aqui, por questão de internet, quando eu voltei aqui, no Brasil, vindo do Senegal, esse ano, eu tive com 2 colegas de lá, que me disseram, eu lembrei de você, na pandemia, e citaram algumas situações, e ele lembrou de mim por causa da Bíblia que ele recebeu. Quando alguém se converte, quando alguém se doa para Jesus, quando alguém decide viver para Jesus, eu respeito quem diz assim, eu ganhei o fulano para Jesus. Tudo bem. Mas eu acho que, no mínimo, não devia ser na primeira pessoa do singular. Porque, de fato, é muito difícil que uma pessoa tenha se convertido por causa de uma pessoa só. Deve ter um monte de gente. E Paulo fala isso, Timóteo, meu filho. Ok. Mas, de fato, quando alguém se converte, quando alguém se doa para Jesus, quando alguém decide ser seguidor de Jesus, tem um caminhão de gente que participou. Não foi só o pregador, não foi só o discipulador, não foi só o pai, não foi só o filho, não foi. Foram outras pessoas, porque algumas vezes é uma sementinha, é um toque, e eu gosto de pensar nisso como um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça, pensando em conversão, por exemplo, são várias pecinhas. Talvez para alguns 5, para alguns 50 ou 200. E você tem uma na mão. Acredite nisso, você tem uma peça à mão. Deus tem nos dado habilidades, talentos, dons espirituais, para que a gente coloque essa pecinha na vida de alguns, para que eles tenham o encontro com o eterno, o encontro com Deus vivo, o encontro com o amigo. E talvez não vai ser aqui dentro, talvez não vai ser no ambiente que alguns chamam de sagrado, talvez vai ser na sala de aula, talvez vai ser no Uber que você pega, talvez vai ser com teu vizinho. Tem muitos condomínios aqui? No Rio é só condomínio, né? As pessoas tentando se proteger de alguma maneira. E aí a gente não tem muito acesso às pessoas, mas tem o vizinho de porta. Então, essa é a reflexão para você hoje. Você tem uma peça à mão. E em nome de Jesus, que você se perceba nisso. Porque eu disse lá na convenção, missionário não é só aquele que vai para longe. Missionário não é aquele que apenas é enviado pela igreja para fazer missão em algum lugar.
Quando o Senhor Jesus ressurreto disse, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas, vocês serão minhas, vocês serão meus, não, vocês serão meus, não, pensa na mensagem, vocês serão meus artesãos, vocês serão meus artesãos, com o que eu te dei, e eu te encho do meu espírito. Você pode ser um líder, pode ser. Você pode ser um pastor, pode ser, mas pode não ser. Você pode ser um Ailoabe, você pode ser um segundo. Você pode não ter nome. Você pode ser olha o texto, Bezalel, Aholiabe e outros artesãos. Você pode ser outros, você não precisa aparecer. As pessoas não precisam conhecer você. Os discípulos, os 12, eu amo a história dos 12. E tem 2 que a gente conhece quase nada. Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu. E alguns historiadores os chamam de discípulos ou apóstolos do desconhecido. E o pastor Marcos deu uma rodada comigo aqui, e nós fomos ali no berçário. E aí tinham 3 irmãs, uma sentada aqui e 2 ali. E eu olhei para elas e pensei, elas não vão estar lá dentro. Não devem estar aqui. Elas estão lá. Eu não sei o nome, você talvez saiba. Quem trabalha com ministério infantil, tantas vezes, as pessoas falam, teve lá não sei o quê no templo. E aí, perdeu. Porque estão lá. Algumas vezes, o teu ministério não vai ter expressão, não vai ter like, não vai ter curtida. Mas aí você pensa assim, se Deus me chamou para ser outros, seja outros artesãos. Se Deus te chamou para ser segundo, seja segundo, não queira ser o primeiro. Se Deus te chamou para ser o primeiro, para ser Bezalel, seja Bezalel. Seja o que Deus quer que você seja. O melhor lugar para se viver é no centro do querer de Deus. E as pessoas falam assim, você foi lá no Senegal e tal, foi lindo, 14 anos, eu e Elis, minha esposa, meus filhos, faríamos tudo de novo, foi lindo, 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 foi pleno para mim e para ela, mas não foi o Senegal, foi Ele, em nós. Foi o Senegal, mas também foi Linhares, e foi Rio, e agora está sendo Rio. Porque nele a questão não é geográfica. E nem onde você trabalha necessariamente, mas certamente, você, querido irmão e irmã, você é um artesão, uma artesã onde você está. Amém ou não? Amém. Que Deus nos abençoe, porque Ele encheu as minhas mãos e as mãos da Elis e nos levou para o Senegal. E lá, chegamos em 2005. Pode botar, está aqui já? Põe o PowerPoint, por favor. Para não precisar ficar olhando, chegou ali? Já chegou, está ali? Então, eu e Elis, eu médico ortopedista e Elis dentista. E fomos para o Senegal com a Junta de Missões Mundiais como missionários, como artesãos. Próximo. Eu fui com aquilo que eu sei fazer. Eu sou ortopedista, amo a ortopedia. Decidi pela ortopedia no 5º ano. Próximo. Elis, dentista. Hoje não mais. Ela deixou a odonto, fez psicologia, mestrado em psicologia e hoje está cuidando da família missionária. Filhos de missionários e família missionária. Próximo. Lá no Senegal nós alugamos um lugar muito simples para fazer o centro médico, na época, médico esportivo, Fábrica de Esperança, alugado em 2009, próximo. Deus nos deu a graça em 2015, 2016, construir o centro médico, Fábrica de Esperança, com as ofertas das igrejas batistas do Brasil. Essa igreja sempre tem participado do que Deus tem feito no mundo todo.
Então, a tua oferta, as tuas orações chegaram lá. Então, aquele lugar ali, pensa comigo, é um lugar de encontro. Ali nós temos artesãos. Nós tínhamos, à época, eu, ortopedista, Elis, dentista, um enfermeiro. Depois chegou uma fisioterapeuta, próximo. E depois nós trouxemos um irmão africano para estudar odontologia aqui no Brasil. Fez 4 anos, de 2010 a 2014. Voltou para lá. E aí eles passou o bastão para ele. Hoje ele é o artesão da Fábrica de Esperança. Dentista africano, está lá todo dia. Então, Deus nos deu a graça de estar ali como pontes. Porque eu e você fomos chamados para isso. O Senegal é um país com mais de 90% de muçulmanos. Pessoas queridas, eu tenho muitos amigos lá. Muitas pessoas que eu amei e me dediquei. Mas eu quero contar a história desse menino, que eu chamo de Mefibosete. E aqueles que conhecem a palavra podem entender melhor. Olha para os pés desse menino. Esse menino tem o que nós chamamos na ortopedia de pé torto congênito. A cada 1000 crianças que nascem em qualquer lugar do mundo, essa é a média, uma criança nasce com pé torto congênito. Brasil, em todo lugar. Ah, mas eu não vejo. Não vê porque normalmente, no Brasil, especialmente nas capitais, essas crianças que nascem com pé torto já começam o tratamento na primeira ou na segunda semana. Isso não acontece em lugares mais distantes, mas nas capitais, via de regra, isso acontece. E esse menino chegou lá, na Fábrica de Esperança. E quando eu olhei os pés do Mefibosete, eu tive muita dó, porque eu sei, e não posso falar, mas eu sei o que significa ser um deficiente físico na África. A gente sabe daqui do Brasil também, o quão difícil é. Mas quando eu olhei para aqueles pés, eu fiz o que habitualmente eu não faço como ortopedista. Eu pedi à tia, porque esse menino já tinha sido abandonado pelos pais. Eu pedi à tia autorização para orar por esse menino. E ela me autorizou, porque normalmente eles autorizam, assim, quase 100% das vezes. E eu sentei nessa cadeira que você está vendo, e eu coloquei ele nessa maca. Isso foi em 2014. E eu coloquei as minhas 2 mãos nos pés desse menino. E eu pedi a Deus um milagre. Eu pedi a Deus que consertasse os pés desse menino. Eu poucas vezes orei assim, mas eu orei. E pedi a Deus com fé. E quando eu abri os olhos, os pés desse menino continuavam tortos. E eu não me frustrei, porque naquela hora, o Espírito me trouxe à memória o que eu vivi na minha residência médica no Rio de Janeiro, no Hospital Jesus. Um hospital infantil. Onde eu vi muitos pés tortos, onde operei muitos pés tortos como residente. E ali foi voz de Deus para mim dizendo: eu vou fazer esse milagre através de vocês. E eu me senti tão desafiado, porque tinha tempo que eu não fazia isso. E reuni a equipe. Nós oramos todos os dias lá, todos os dias, antes de começar, meia hora de oração e palavra. Todos os dias. Isso já vai para 13 anos. E aí eu chamei a equipe, nós oramos, e eu arregacei as mangas e pensei: vamos tratar desse menino. E comecei um tratamento com gesso. E comecei a fazer como eu sabia, como eu fui treinado. Era um método que a gente fazia gesso por muito tempo e depois fazia uma cirurgia relativamente grande. E assim eu fiz. Meses de tratamento, de gesso, de cirurgias, de fisioterapia. Depois de mais ou menos 1 ano e 3 meses, esse menino com 4 anos nunca tinha calçado um par de tênis. E depois de aproximadamente 1 ano e 3 meses próximo, esse menino calça pela primeira vez um par de tênis.
Glória a Deus. Glória a Deus. Está entendendo, artesãos do encontro? Deus usou as nossas mãos, equipe, não foi só eu, equipe. E esse menino teve um resultado muito bom. Não foi o melhor resultado, porque existe um método muito melhor para tratar pé torto congênito desse que eu conhecia. Esse outro método, ele já está estabelecido há muitos anos, mas só ganhou força no Brasil a partir do ano 2000. E eu não fui treinado nesse método. Mas Deus abriu uma porta próximo para eu ir lá nos Estados Unidos e fazer um treinamento na Universidade de Iowa, onde tem a origem do método Ponseti. O método Ponseti você usa pouco gesso, corrige o pé e faz uma cirurgia mínima para a maioria das crianças. Crianças que chegam cedinho, o resultado é excelente. Certamente, muito provavelmente, aqui em Fortaleza tem alguém que trate pé torto congênito com o método Ponseti. Eu tratei o Mefibosete e eu lembro que logo depois chegou um outro menino e eu já estava cansado, porque foi um tratamento muito longo. E eu comecei esse outro menino e não tive forças para continuar. E quando Deus me levou lá, aperfeiçoando as minhas mãos como artesão, eu aprendi um método para poder não só cuidar de outro Mefibosete próximo, como também treinar médicos, fisioterapeutas e enfermeiros no Senegal e em alguns países da África, justamente para que outros Mefibosetes pudessem ser tratados. Então, pensa assim, aquilo que você tem às mãos, as habilidades que você tem, olha aqui para mim, você que cresceu, você que é habilidoso, você que tem grana, você que tem nome, você que tem status quo, você que onde chega é conhecido, pensa nisso. Você é um artesão de Deus, você é um artesão do encontro. O que Deus te deu não é para você inchar, não é para você ter muito. Nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus. Tem um monte de gente que ainda não encontrou. E você pode ser esse canal. Gente, quando eu comecei a treinar essas pessoas, o Centro Médico Fábrica de Esperança, veio a pandemia, eu voltei para lá em 2019, para mais 3 anos. E nós começamos então a tratar crianças de pé torto. Não com outro método, mas com esse. E vem 1, e vem 2, e vem 3. E nós, no Senegal, começamos a ajudar outros lugares. Quando eu saí de lá em julho do ano passado, contando com a gente, Fábrica de Esperança, da Junta de Missões Mundiais, e outros 5 centros que nós estávamos ajudando, já eram mais de 300 crianças sendo tratadas. E aí, e aqui eu concluo, chegou uma menina de 17 anos, próximo. Essa menina chegou em 2021, e foi um grande desafio, mas quando eu olhei para o pé dessa menina, com 17 anos, eu falei, Senhor, eu já sabia. O método Ponseti ele foi feito para crianças com menos de 2 anos. Mas a gente já teve experiências de que crianças maiores também poderiam ter bons resultados. E aí eu sentei com ela e eu disse, você alguma vez pediu a Deus para consertar o teu pé? E ela disse, eu pedi muitas vezes. E aí eu disse para ela, eu acho que Deus respondeu a tua oração. E hoje a gente começa um tratamento e a gente vai começar a colocar gessinho no teu pé. E começamos esse tratamento com ela. Com 3 meses, o pezinho dela já tinha melhorado. E aí eu fiz um cortezinho, ali no tendão de Aquiles.
Pode passar o próximo. E aí essa menina, que era tão... Olha isso. Essa menina que era ridicularizada. Essa menina que nunca tinha... Glória a Deus. Essa menina que nunca tinha calçado um par de tênis, próximo. A vida dessa menina foi completamente transformada. O testemunho dessa menina para a comunidade, nós fizemos um encontro nacional lá na Fábrica de Esperança, e essa menina deu um testemunho em lágrimas. Ela disse: quando eu entrei aqui a primeira vez e eu vi o nome Fábrica de Esperança, Fabrique d'Espoir em francês, o meu coração se encheu de esperança. E ela em lágrimas disse: eu fui ridicularizada, mas hoje eu consigo andar. O meu pé está consertado. É óbvio, gente, que não é um pé perfeito, claro que não. Mas imagina a autoestima dessa menina. Ela quer ser advogada, e nós partilhamos do encontro para ela. Eu não sei se essa menina já encontrou, não sei. Mas o que eu sei é que teve algumas peças do quebra-cabeça dessa menina, do Mefibosete, e de mais de 40, 50 crianças que nós tratamos ali e que continuamos tratando. Tem pecinhas espalhadas pelo Senegal. Quando isso vai desabrochar? Não sei. E você não precisa saber. O que você precisa saber, e eu vim aqui para te dizer isso, que você tem peças na mão, à mão. E aquilo que você sabe fazer, Deus quer usar para que pessoas o encontrem. Eu preciso te perguntar, se você quer assumir hoje, se você quer dizer: eu entendi, eu reconheço que eu sou um artesão do encontro. E como discípulo de Jesus, eu quero reafirmar que eu quero praticar isso, para que outros possam encontrá-lo também. Você deseja reafirmar isso diante de Deus? Levante uma de suas mãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos mais? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Donas de casas que estão aqui. Gente que faz comida. Profissionais, colegas. Você que é médico. A gente se conhece tão bem. A gente sabe o quanto os nossos pacientes e os nossos colegas, a gente pode colocar uma pecinha. Que Deus te abençoe, colega, em nome de Jesus. Você que é dentista, você que é motorista, você que é porteiro, você que é professor universitário, você que é estudante. Quantos estudantes temos aqui? Levante bem alto as mãos. Isso. Você que é estudante. Nós somos artesãos do encontro. Nós somos artesãos do encontro. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, então, a gente precisa muito de Ti. Porque a gente se perde, Pai. Não poucas vezes, a gente está correndo atrás de dinheiro, de prestígio, de nome. O Senhor encheu as nossas mãos. O Senhor nos deu habilidades, talentos. O Senhor nos deu dons espirituais para servir, para Te adorar, para tocar nas pessoas, para ser voz, para ser ombro. Senhor, nós somos a Tua mão estendida. Nós sabemos, Pai, que aqui embaixo na terra, o Senhor não tem outras mãos senão as nossas mãos. O Senhor não tem outros pés senão os nossos pés. O Senhor não tem outras vozes senão as nossas vozes, nós, Teus filhos. E agora nós queremos nos reentregar. E entregar o que somos e o que temos. Para o Teu louvor. Para que outros também possam Te encontrar. Pai, usa as nossas vidas. Usa as nossas mãos. Usa o nosso ser completamente. Em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.